Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Hoje eu confesso, eu estava meio sem ideias pro que gravar. A gente tem uma lista de temas, mas nenhum estava chamando muito a gente. Então a gente decidiu fazer um episódio mais leve e contar histórias. Histórias sobre o quê? Vocês perguntam, não tem tema. A gente só vai contar Hum. histórias. Vai ser um mix de histórias, fun facts, experiências que a gente passou. Uhum. E assim, eu acho que a ideia é também cada uma ir contando uma história e vai lembrando a história de uma da outra, sabe? Sim. Enfim, a gente compartilhando as nossas experiências. Acho que a maioria das minhas histórias vai ou envolver o começo da minha faculdade ou a minha adolescência, porque Uhum. eu vivi nesses anos. E, nossa, mano. Bom, eu vou Você vai explanar muitas lembrando. coisas aqui. É. Não, juro, eu preciso contar, tipo. Eu vou começar então. Boa, começa. Eu até pedi pra Amanda começar porque eu não estava muito inspirada. Eu até vou fazer um disclaimer. Gente, Tá. eu estava muito sem ideias, porque quem escuta o podcast? Minhas tias, meus pais, minha avó. Minha avó, gente. Oi, vó, tudo bem? Então, Ai, tem meu coisa aqui que eu Deus. não me sinto confortável falando. Porque muitas das minhas histórias envolvem festa, enfim, rolê e gente bêbada. Que, mano, essas pessoas também não iam gostar que eu contasse essas histórias. Enfim, aí eu vou me inspirando nas histórias da Amanda também. Bom, eu vou começar contando a história do meu primeiro namoro, meu primeiro e único namoro. Uhum. É, eu falo, mano, tipo, eu sou solteira compulsiva desde que eu terminei o meu namoro do ensino médio. Eu namorei do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano. Eu namorei o ensino médio fucking inteiro. E, Hum. gente, foi tipo assim, tenebroso. Meu namorado, ele tinha, tipo, uma depressão, assim, muito. Eu contando isso meio sorrindo. Não é por isso era uma coisa séria. Aham. Tipo, pelo amor de Deus, assim, o meu ex-namorado, ele tinha, tipo, enfim, uma depressão muito severa. Uhum. E, enfim, se isso for gatilho pra alguém, pelo amor de Deus, pula essa parte, pula, tipo, uns 5 minutos aí do podcast. Mas ele tinha tendências suicidas, então foi uma coisa bem difícil, bem pesada pro nosso relacionamento. Uhum. E as coisas que eu vou falar agora, eu não tô desmerecendo a doença dele, eu só tô contando da minha perspectiva como namorado dele na época e as coisas que eu sofri. E que assim, eu acho que não era porque ele estava doente que ele fazia essas coisas, entendeu? Uma coisa era, tipo, meio separada da outra. Mas eu vou contar a história de, tipo, como eu fui praticamente corna no meu relacionamento. Exato. Exatamente isso, entendeu? Por isso Aham. que eu vou contar. Porque eu não ia falar disso, eu nem estava lembrando dessa história, porque eu comecei a pensar nas histórias do ensino médio, eu pensei em outras histórias com as minhas amigas, com os meus amigos, tipo assim, outras coisas. Eu falei, não vou falar do meu relacionamento, muito chato. Mas eu acho que isso é uma puta fofoca. Eu acho também. Eh, exato. Eu namorei, então, com esse meu ex-namorado e tals, e aí, assim, eu gostava dele porque ele era um homem sensível, ele era todo, tipo, esquerdomacho, sabe. Ele Eles fisgam, né? gostava ele gostava Uhum. de filme, gostava de ler, ai, não sei o quê. Aí eu ficava tipo: ele não é que nem os outros". Tudo bem, eu com 14 anos também, pelo amor de Deus, né, que experiência de vida eu tinha? Zero. Mas na época eu achava que eu era muito adulta, né, porque quando você tem 14, 15, 16 anos, você acha que você não pode ser mais adulta e mais responsável que aquilo, né. Uhum. E aí, então eu namorei com esse cara, e desde que a gente começou a namorar, tinha um ruído no nosso relacionamento, que era tal de uma menina que se chamava, eu não sei se eu vou falar o nome dela. Ela chamava foda-se, eu vou falar o nome dela, ela nunca vai escutar esse podcast. Se ela escutar, é porque ela é muito maluca, e que eu acho que ela é. Por isso que eu vou contar a fofoca. É, Amanda, não fala o nome da menina. Inventa um nome. tá bom. Vou inventar um nome então, ela vai ser a Júlia. Eu Tá, vou ter que a colocar o Júlia. pi de novo. Tá bom, tá bom. Tá, então a Júlia, tipo, era uma menina, do meu ex-namorado também, eu não posso falar então o nome? Mano, desculpa, que eu tô muito em choque que você falou o nome das pessoas. Você não inventa o nome, né? Para o meu ex-namorado, putz, vai ser muito difícil, velho, porque ele é muito João, o nome mais brasileiro, mais básico ele não possível. tem muita cara de João, velho. Tá, tudo bem, o João e a Júlia. Nossa, Uhum. JJ. Uhum. Aí eu namorava com esse tal de João, né, e enfim, e aí tinha a história dessa Júlia aí, que eles eram melhores amigos, e aí, tipo, eles quase namoraram, só que aí ela mudou para o Japão.
Meu Deus! Isso, a gente se conheceu exato. Aí a gente se conheceu no primeiro ano do ensino médio e a menina mudou pro Japão no 9º ano, entendeu? Um ano Uhum. antes da gente se conhecer. E aí ele falava dela e tal, não sei o quê, só que tipo, foda-se, né. Aí a gente começou a namorar, e ele nunca mais falou dela, mudamos de assunto e tals. E não é que a menina volta pro Brasil gente, juro, tipo, as meninas estava literalmente no fucking Japão. E aí ela ficou Mano, tipo assim, ela não poderia estar mais longe. ela não poderia estar mais gente, era o outro lado do mundo, sabe, tipo assim, juro. E o meu ex-namorado nunca mais tinha falado dela. Aí, sei lá, no metade do segundo ano do ensino médio, a gente começou a namorar na metade do primeiro. Gente, muito tempo de namoro, credo. E aí, essa menina, ela volta, tipo, eu falo credo, porque eu acho que eu deveria ter ficado solteira no ensino médio, porque eu era muito novinha, sabe. Eu acho que Hum. tipo, 14 anos você não deve estar namorando. Você não sabe nada da vida, você tá, tipo, criando sua personalidade, e eu acho que isso demorou muito pra eu conseguir criar minha personalidade por conta disso. Enfim, Uhum. voltando pra história. Aí, essa menina me volta pro Brasil na metade do ano no segundo ano, só que ela não volta pra morar em São Paulo, ela volta pra morar em Minas, porque a família dela morava em Minas. Então, tipo assim, não estava perto. Só Ainda que estava toda vez que longe. ela ainda estava longe. Só que toda vez que ela vinha pra São Paulo, porque ela tinha família aqui, eles se encontravam. E eu nunca era convidada. Tipo, nunca. Era muito, tipo assim, Chernobyl. E eu lembro que eu ficava, tipo, muito insegura com isso quando eu era mais nova. Porque assim, gente, juro, quando você é adolescente, você fica muito insegura. Eu acho que se eu passasse por uma situação dessas hoje em dia, eu ia meter o louco, talvez eu metia um pé na bunda do meu namorado, entendeu? Uhum. Eu não ia ficar tipo, ai meu Deus, quem que você prefere, eu ou ela? Tipo, mano, não. Isso não É. passaria pela minha cabeça. Aham. Porque isso também é uma coisa que eu tenho, tipo assim, gente, traição, esse tipo de coisa, gente, se livra disso, pelo amor de Deus, não Uhum. desculpa, tipo assim, vai embora, sabe, a pessoa não tem consideração por você, ela não tem consideração por si mesma se ela tá te traindo, entendeu? Enfim, essa é um pouco a minha mentalidade. E aí, só que na época, 14 anos, por isso que eu falo, mano, 14 anos você não deve estar namorando. Eu ficava muito insegura e eu ficava, tipo, mano, muito chateada quando se encontravam. E aí eu começava a falar dela pra ele, ficava tipo: "Mano, e aí, por que que eu não posso conhecer ela?" E a gente nunca se conhecia. Ele falava tipo: "Ai, quando vocês se conhecerem, vocês vão se adorar, vocês vão ser muito amigas." Mas porra, cadê o fucking convite? Tipo, Uhum. literalmente, nunca aconteceu. Mas ela voltava pra mim, eles estavam sempre que voltava pra São Paulo, eles se encontravam e eles tinham, tipo, um grupo de amigos, não sei o quê. E aí tá, e aí se eu reclamava, eu era louca, nossa, muito ciumenta, Nossa, tipo: isso "Gente, eu não posso é ser amigo, uhum. eu não posso ter amigas, Você é tipo, você é muito tóxica. Aham. tipo, literalmente, vocês só não namoraram porque ela mudou para o Japão, ela volta para o Brasil, você, tipo, encontra agora, ela nunca me convida, tipo, eu não conheço essa menina." Tipo, gente, juro, desculpa, assim, É. não existe situação em que isso seja justificável. É. Mesmo, tipo, quando eu era mais nova, entendeu. E assim, eu me sentia louca por ser ciumenta dela, mas todas as minhas amigas sabiam dela, todo mundo Uhum. sabia quem ela era, e eu falava dela, enfim. E aí, o que aconteceu? No terceiro ano do ensino médio, isso é outra coisa também, o nosso relacionamento foi muito conturbado, e ele era muito dependente emocionalmente de mim por conta da doença dele e tals, e Uhum. eu fui uma pessoa, tipo, muito importante, assim, pra ele começar a buscar tratamento. A família dele era uma família muito religiosa, que não acreditava em terapia, em psiquiatra, e eu fui tipo: Hum. "Mano, não, precisa." E aí meus pais também me ajudaram muito naquela época também, me deram, tipo, uma estrutura, assim, um pouco emocional pra ele na época, então ele era Uhum. muito dependente de mim emocionalmente. Só que o nosso namoro era uma merda, porque ele sempre estava muito mal e tals, e eu estava, tipo, muito cansada. E aí quando chegou o terceiro ano eu falei: "Mano, chega, eu vou me formar na faculdade não, da escola, e eu não vou mais precisar ver ele, então, tipo assim, agora é o momento, entendeu, eu vou terminar." E aí foi isso, aí eu fui terminar com ele gente, foi muito Chernobyl, assim, juro também, essa é outra história, porque eu fui terminar com ele, fui na casa dele terminar. Tipo, eu virei Uhum. pra minha família e falei assim: "Eu preciso ir pra casa do cara e é isso." Aí, É um gente, eu era muito clássico criança jeito também. de terminar. Pra mim todos os namoros do ensino Exato. médio terminaram assim, um indo pra casa do outro. "Então, tô terminando. Tchau." Tipo, no quarto da pessoa, o quarto da É. pessoa, tipo, com um desenho na parede, tipo, gente, é muito criança, né, puta que pariu. Computador, porque ele era gamer, e gente, juro, que tenebroso, eu nunca namoraria com uma pessoa assim hoje em dia. Tipo, a gente não tem nada a ver. Tipo, disclaimer, assim, também. Isso é outro fun fact, meu ex-namorado é trapper. O João,
Ele é trapper, gente. Eu tenho um O trap em João. minha homenagem, tipo. Uma das primeiras músicas dele foi um trap em minha homenagem, que é horrível. E era uma referência a umas coisas meio de otaku, de anime. Nada contra isso, se você gosta. Uhum. Mas eu não entendo nada. E aí eu ficava tipo, mano, o que que é isso? O que que isso significa? Umas palavras em japonês no meio. Eu ficava tipo, Mano, ok. poucas pessoas podem dizer que tem um trap em homenagem a elas, Amanda. Você é uma delas, cara. Pois é. Eu sou uma delas. Mas como a gente concordou que eu não vou falar o nome da pessoa e não vou expor ela, eu não vou falar o nome e eu não vou falar qual que é o nome dele de É. cantor também. Então vocês não vão achar Porque esse ele é trap, conhecido por mas... isso. É. Gente, mas ele tem, tipo assim, 30 mil seguidores, sabe? Porra, eu 30 falo, mil é mano, se a bastante, gente. véi. Pois é, a gente deveria chamar ele pro podcast. Eu vou convidar. É capaz dele vir, tá? Amanda, véi, que ideia é essa? A gente precisa ficar famosa, amiga. Desespero mesmo. Conte a história. Tá, voltando. E aí, tipo, a gente terminou, aí eu terminei com ele, aí ele me expulsou da casa dele, tipo, mano, foi muito Chernobyl. E aí o pior foi que eu fiquei com os pais dele na garagem, e os pais dele, tipo, você merece coisa muito melhor. E eu, tipo, uhum. E eu, tipo, chorando, e o meu ex-namorado me expulsou, aí eu fiquei na garagem com os pais dele. Foi, tipo assim, Meu muito Deus. Chernobyl. Aí, esperando a minha mãe me buscar, minha mãe me buscou, aí eu contei que eu tinha terminado, não sei o quê, aí a gente... Gente, juro, 2 semanas depois que eu tinha terminado, ele tava em Minas Gerais, na casa da menina. E aí, tipo, postando todas as coisas com ela, não Mano, sei o aquela quê. música da Olivia Rodrigo. Como é? It took you 2 Traitor. weeks to go a Gente, Traitor. Gente, vocês não estão Aham. entendendo o tanto que eu escutei, porque lançou no ano seguinte o álbum. Nossa. Então eu E foi escutei literalmente muito 2 essa semanas. música. Foi literalmente. Gente, juro, eu olhei pra aquilo e falei, mano, não é possível, a Olivia Rodrigo invadiu a minha casa. E ela, tipo, descobriu. E aí, tipo, 2020 inteiro eu escutei, tipo, eu não sei se é de 2020 ou 2021, mas é que como a pandemia aconteceu logo depois que eu Era tudo a mesma terminei, porque eu coisa. terminei em 2019. Não, e o pior é que eu não tinha repertório pra superar o meu ex-namorado. Então eu demorei muito tempo pra Nossa. superar um negócio horroroso, porque eu ficava Uhum. stalkeando eles e vendo eles saindo e eles começando a namorar. Tipo, eu, tipo, mano, que porra é essa que aconteceu, sabe? E ouvindo Olivia Rodrigo chorando, ouvindo Traitor, assim. E aí foi isso, assim. Eu tenho praticamente certeza que ele, tipo, me corneou. Ou se ele Uhum. não me cornou, foi quase isso, porque a gente namorou por 2 anos e meio. E aí, 2 Exato. semanas Ele depois, ele ainda é tava um com essa traidor. menina. He's a traitor, entendeu? Aham. Foi literalmente a música da Olivia Rodrigo. E aí foi isso. Essa era uma das minhas primeiras fofocas, assim. Eu não ia contar essa, mas eu falei, quer saber? Quer Tem que saber? contar. E vou A gente, soltar a os gente nomes das é pessoas. humilhado, entendeu? É, Mano. exato. É. Eu não nasci Nossa. pra isso. Tá, eu vou contar então uma história que eu tinha pensado em contar. Não uma que essa me Tá. inspirou. Então é meio nada a ver, tá? Não vou seguir a mesma linha de. Mas é bom, é bom, é bom. A gente Dar muda de assunto. uma mudança de ar. Mano, é que eu não tenho muita história, gente, tá? Eu pensei Claro em que uma tem. história minha do intercâmbio. Tipo, eu tava morando em Turim, na Itália, e pra mim uma grande questão era transporte. Porque assim, tipo, de dia eu andava muito, era uma cidade muito andável, e eu pegava ônibus, tinha um bondinho, tipo, dava. Tinha metrô também, só que era só uma linha. Mas o metrô eu não usava muito. Mas eu andava muito, usava muito o ônibus e o bondinho. Só que, tipo, não era tão confiável assim. Tipo, eu acho. Mano, eu tenho muito problema com o transporte público aqui em São Paulo, tipo, na região onde eu moro. Mas o transporte público de São Paulo é muito mais confiável do que o transporte público de Turim. Tipo, a gente bota, assim, a Europa num pedestal, assim, lá tudo funciona. Em Turim, não. Gente, não. Enfim. Separa a Itália da Europa, né? Tipo, a Itália é uma várzea também. Então. Mas, tipo, você viu o tempo de chegada no Maps? Não era o tempo de chegada do ônibus. E, Caralho. à noite, isso piorava muito. Porque Meu reduzia muito, Deus. os ônibus que passavam. Então, tipo, mano, da meia-noite às 4 da manhã, passavam 3 ônibus. Tipo, isso. E então era uma grande questão como voltar pra casa. E no começo isso foi uma grande crise pra mim, porque eu não tinha muitos amigos, tipo, não tinha com quem voltar pra casa. E eu lembro que eu tinha muita inveja de amigos meus que, tipo, estavam fazendo intercâmbio também, estavam morando em residência, porque eles moravam com outras pessoas. Então, tipo, eles saíam com as pessoas com quem eles moravam, e eles voltavam pra casa com essas pessoas. E eu estava morando, tal como uma princesa, sozinha no meu castelo, entendeu? Então eu não tinha, enfim, esse sistema de apoio pra voltar pra casa. Mas, ao longo do tempo, eu fiz amigas que moravam perto de mim.
Então, tipo, sei lá, em grande parte do meu intercâmbio isso não foi um problema, porque eu saía com elas. Então, tipo, a gente ia pra um rolê mano, e foi muito bizarro. O meu, sei lá, meu parâmetro de rolê longe mudou muito. Porque, mano, aqui em São Paulo eu vou pra rolê muito longe, gente. Eu pago uns Ubers bizarros pra voltar pra casa. Porque eu já moro longe de tudo. E aí eu vou pra um lugar ainda mais longe do que o, tipo, o centro de São Paulo. Mano, é. Nossa, amiga, assim, você mora muito longe. É, mas, tipo, o meu parâmetro mudou muito. Porque, tipo, ai, rolê longe pra mim virou rolê que demorava 30 minutos andando a pé pra voltar pra casa. Tipo, era isso o rolê É. longe. E, tipo, a balada que a gente mais ia chamava Milk. A gente ia toda quarta-feira. Ai, que saudades. Mas, demorava meia hora andando e eu sempre ia com essas amigas que moravam perto de mim. Só que, enfim, eu tinha esse grupo de amigas no intercâmbio, só que eu fiz outros amigos, sabe? Tipo, no intercâmbio é normal você ir conhecendo pessoas e, sei lá, como é pouco tempo, às vezes nem dá pra mesclar tanto os grupos, entendeu? Tipo, ai, fazer todo mundo se conhecer. Acho que eu precisaria passar um tempo a mais no intercâmbio pra fazer essa mescla, esse crossover acontecer. Então tinha vezes que, tipo, eu ia viajar com um grupo de amigas, depois eu viajava com outro. E, enfim, eu tinha esse grupo de amigas que morava perto de mim, e esse foi o grupo com quem eu mais saía. Só que eu tenho uma amiga, a Gabi, eu não sei se ela vai conseguir escutar o podcast, porque ela, mano, ela tá trabalhando num cruzeiro. Mas eu vou falar Que pra ela que eu mencionei tudo! ela no podcast. Eh, eu lembro que ela, enfim, ela não morava perto de mim, ela morava bem longe, inclusive. E ela estava indo embora. Então ela queria muito fazer um rolê de despedida. E óbvio que eu tinha que ir no rolê de despedida dela. E ela escolheu um lugar que era, tipo, muito longe de onde eu tava ficando. Mano, era num lugar perto de um estádio de futebol. Então, pra mim, é o Uhum. equivalente ao Canindé aqui em São Paulo. Foi tipo Meu isso. Deus, tá bom. Tipo Canindé. Eu lembro que, tipo, mesmo pra ir até lá demorou muito, só que a gente foi em um grupo de várias pessoas. E, enfim, tipo, quem eu era próxima desse grupo de pessoas que ela convidou pra ir pra essa festa era só ela. Enfim, aí eu estava, tipo, pensando como eu ia voltar pra casa. E, gente, pra mim, eu operei a minha vista recentemente. Mas pra mim, antes, era uma grande questão eu voltar pra casa e tirar a minha lente. E eu usava aquelas lentes de 30 dias, não as lentes descartáveis. E era caro, velho. Eu não podia, tipo, simplesmente dormir na casa de alguém e tirar a lente e jogar fora. Então eu precisava voltar pra casa. Aí, tipo, enfim, eu poderia ter ido dormir na casa dessa amiga se não fosse esse impedimento. Então, tipo, eu estava Mas determinada. Pode falar. dúvida aqui, tipo, não tinha como você levar os aparatos, tipo, da Sim, mas eu tenho que lente? me planejar antes, entendeu? E eu não me planejei. Foi Ah, meio. tá. Entendi, entendi. Mas, enfim, aí a gente foi pra esse rolê no Canindé, lá de Turim. A gente aproveitou, tava lá, ok. Só que deu 2 da manhã e a gente falou: deu, né?" Só que era muito osso falar: deu às 2 da manhã", porque não passa ônibus, não tem como você voltar pra casa. Aí, Nossa. tipo, enfim, quando eu ia pra essas outras festas que eram meia hora andando e eu estava com várias amigas que iam, tipo, andar pra casa comigo, ok, a gente voltava pra casa 2 da manhã. Só que tinha várias vezes também que a gente ficava até, mano, 4, até a festa acabar, pra pegar o ônibus. E, mano, nessa festa, tipo, a gente só estava muito cansado, já tinha dado, sabe? Tipo, era melhor ir embora. Aí a gente falou: "Mano, vamos apostar no ônibus noturno". E a gente sabia que a gente ia esperar pelo menos uns 20 minutos lá. E, mano, ok. Aí, saiu eu, a Gabi, essa minha amiga, e um amigo dela, eu não lembro o nome dele. Ele era canadense. Aí saí nós 3 andando até o ponto de ônibus. Aí, mano, eu nunca vou esquecer essa cena. Mano, imagina um cara sentado no banco. Ele estava eu não esqueço que ele estava usando uma blusa verde neon, tipo, meio Brett, só que ainda não tinha chegado em mim a moda Brett, então eu estava tipo: A "Mano, estética. que esse homem está fazendo com uma blusa verde neon?" Era E ele estava escutando alto no celular dele, Lonely. Sabe aquela Lonely, I'm so lonely. Meu Tipo, ele Deus, sozinho que no ponto de tenebroso. ônibus, escutando essa É assim que música. começam os filmes de terror e, tipo, gente, que Mas eu horror. estava tipo: "Gente, que isso, um filme?" Tipo, você sozinho no ponto de ônibus escutando Lonely, que é isso? Não, exato, não, é bizarro. Mas Bizarro. enfim. Ele entrou muito no personagem. Aí a gente chegou e a gente estava, tipo, mano, acabou de sair da festa, estava todo mundo meio agitado, a gente blá, 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 blá. Aí teve uma hora que, tipo, a gente ficou em silêncio, né, acabou o assunto. Aí esse cara fala: "Nossa, silêncio, né, como ele é bom". E tipo: "Nossa, mano, que abusado". Ele tá, tipo, mano, pedindo pra gente ficar quieto.
Aí a gente começou a rir, né? Tipo, ai, mano, que cara de cu, sabe? Que chato. É, continuamos falando e eventualmente, tipo, ele entrou no nosso papo. Não tinha como. A gente tava muito simpático esse dia e ele tava sozinho lá no ponto de ônibus. Aí ele começou a falar, ele tinha terminado com a namorada, ou ela tinha traído ele queria voltar com ela. Era uma coisa assim. Aí ele tava muito triste, por isso que ele tava escutando Lonely no ponto de ônibus sozinho. É, enfim, aí a gente, tipo, esperou. E o ônibus não passou. E a gente falou, tipo, mano, ok, vamos andando. E era uma caminhada. A gente decidiu que a gente ia pra casa desse amigo canadense, que era 50 minutos andando da festa. Era a casa mais próxima. Meu Deus. É. Aí a gente falou, vamos lá. E isso, mano, a gente já tinha esperado muito. Já era, tipo, quase 4 da manhã. Então a gente falou, tipo, mano, Meu a gente vai Deus. andando pra casa dele. E depois cada um pega o seu ônibus, que os ônibus já vão estar passando. Ah, só um parênteses. Mano, não dava pra pegar táxi porque era muito caro. Tipo, era esse o motivo, entendeu? Mano, táxi e Uber na Europa é muito caro. É muito caro. Tipo, E eu acho, é tipo, horrível. mano, a legislação italiana, eu não. Tipo, eu estudei direito lá, mas eu estudei direito internacional lá. Então eu não conheço nada da legislação italiana. Eu acho que o Uber é ilegal em Turim. Então, tipo, não só é caro. Tipo, tinha uns Ubers legais. Mas às vezes eles pediam pra você sentar no banco da frente, sabe? Pra não saber que é Uber. Tipo, era mais safe pedir táxi. E, gente, mano, uma distância pequena era 15 euros. Converte aí É. 15 vezes 6. Eu não vou pagar isso daqui pra voltar pra casa à noite, não. Enfim, Hum. aí era melhor esperar umas horas pra voltar pra casa. Mas aí nosso plano era andar pra casa desse menino, 50 minutos, comer um kebab. Porque, mano, comida tradicional de Turim é kebab. Não é pizza, é kebab. É, E depois cada um voltava pra sua casa. Mano, nos primeiros 20 minutos que a gente anda, o que passa do nosso lado? O ônibus. E o que a gente vê? Um vulto verde neon no ônibus. O cara ficou esperando todo O aquele tempo. desesperou. E, mano, e pra ele deu certo, velho. Ele voltou com o ônibus, a gente teve que andar 50 minutos. Sim, mas ele esperou, tipo, 50 minutos a mais. Sim. Ouvindo Não, longe. ele esperou uns Como é 20 bom minutos a ser mais. homem, né? É. Como é bom ser homem. Como é bom saber. Mas é essa história. Depois a gente comeu kebab, depois cada um voltou pra sua casa. Meu Deus. Meu, esse me lembrou, tipo, uma outra história. Eu ia contar outra. Enfim, acho que a gente vai acabar Sim. lembrando de outras coisas, né? Mas quando eu tava no ensino médio, a minha família tava, tipo, querendo muito que eu terminasse com meu ex-namorado. Exatamente por todos Uhum. os motivos, assim. Era um relacionamento muito conturbado. Uhum. Coitado, assim, não era por conta da doença mental dele, mas, tipo, é porque ele me causava muito estresse, assim, sabe? Sim. Enfim, aí, tipo, quando eu cheguei no terceiro ano, eu não ganhei nada, tipo, de 15 anos, essas coisas. E aí minha mãe falou assim, eu vou te dar uma viagem de 15 anos, mas agora você tem 16, vai fazer 17, pra você ir pra Europa e você vai passar, tipo, 3 semanas lá e tal. Na verdade, a ideia era passar um mês, só que eu, na época, tipo, não, eu preciso estudar pro vestibular, pobre, não estudei nada. Nossa, você que E queria estudar pro vestibular? Caraca, tá mano. vendo? Tá Aham. vendo? E aí, meus pais, tipo, enfim, minha mãe, na verdade, bancou essa viagem pra mim, e aí eu fui pra Europa, e eu fui pra uma cidade, no interior da França, no sul da França, que se chama Montpellier. E é a terceira cidade da França, as pessoas às vezes não conhecem essa cidade, A mas ela é terceira uma maior cidade cidade? grande. Uhum. Caralho. Ela é tipo, Você é falou a uma terceira grande cidade da França, tipo, mano, não, só tem 3. não, a terceira maior, disclaimer. E ela fica no sul da França, é linda a cidade, tipo, enfim, acho que vale a pena visitar, mas, tipo, também nem tanto, sabe? Eu nunca fui pra Paris, e é o meu sonho ir pra Paris, eu nunca fui. Aí eu fui Uhum. pra essa outra cidade, Montpellier, eu fiz só conexão em Paris e já peguei outro avião. Uhum. E porque fica muito longe, tipo, a França é enorme também. Quer dizer, não é enorme que nem o Brasil, mas é tipo daqui É. até, sei lá, daqui até o Rio, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Ou Dá umas daqui 6 horas até de ônibus. Espírito Santo, assim, acho que é um pouco essa vibe. Hum. E eu acho que dá umas 9 horas. E aí eu fui pra essa cidade e tal, e eu tinha 16 anos. Eu era muito nova. E, tipo, na Europa, eu não sei se você percebeu isso, amiga, mas, tipo, as pessoas que fazem isso, elas são pessoas mais velhas, elas não são pessoas muito mais novas. Uhum. Tipo, eu fui pra uma escola de língua, tipo, aprender francês por 3 semanas. E aí, tipo, todos os meus amigos tinham mais de 18 anos, assim, 100%. Sim. Era de 18 até, tipo, 25, assim, os meus amigos. Então, Uhum. eu era muito mais nova. Mas por eu ser, tipo,
desde mais nova, assim, eu acho que por eu ser irmã mais velha, coisa nesse sentido, eu sempre tive facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas que eu. Uhum. E aí, lá eu fiz, tipo, um grupão de amigos, foi muito, muito legal. A gente era muito amigo e a gente ia toda semana, sei lá, a cada 3 dias, a cada 2 dias a gente ia pro Cubanito, que era Uhum. a balada que a gente sempre ia, que nem você estava falando lá da Itália, que era, tipo, a única balada prestável lá, o resto era muito ruim, ou, tipo, não deixava entrar menor de idade. E aí, como lá deixava eu entrar menor de idade, era, tipo, era lá que a gente ia sempre. E aí eu tinha um amigo que virou muito meu amigo na época, ele nunca vai escutar esse podcast, infelizmente, Não. que é um amigo meu que era da Colômbia, que é o Juan, ele é um querido, assim, tipo, ele me adotou muito. Ele era um folgado, na real, mas, tipo assim, ele ele tipo, foi o meu primeiro amigo, assim, lá, e ele era muito engraçado, enfim. Nossa, e quando eu olho pra trás, eu devia tanto ter traído meu ex-namorado naquela viagem, e eu Ai, não traí. Amanda. Você Juro, falando que não entra nem ódio! traição. É Mas eu tipo, devia não. muito! Eu era muito nova, eu devia ter traído ele e terminado, entendeu? Tipo assim, eu devia ter feito isso. Aham. Mas eu não fiz, porque eu fiquei, tipo, com consciência pesada, assim. Nossa, eu não, juro, tinha uns caras lá que, tipo, mano, eu deveria muito ter ficado. Eu fiquei isso aqui por um triz, entendeu? Mas, voltando à história. E aí, a gente sempre ia para o Cubanito e tals, e lá era a mesma coisa, tipo, eu pegava o transporte público pra voltar pra casa. Só que naquela época, 2019, não tinha Movit, não tinha Google Maps, não tinha nada pra avisar o tempo, sabe. Então era uma coisa meio no freestyle. E de madrugada, Hum. tipo, você sabia meio que mais ou menos o horário que ia passar, o tram, que era tipo o bondinho, e É. aí exato. E aí, tipo, eu ia pegar só que assim, mano, retardada, né, tipo, juro, 16 anos, você tá num lugar, você vai voltar sozinha de noite de transporte público, andar sozinha. E assim, a É. casa que eu ficava, que era uma casa de família, tinha tipo o caminho do transporte público até a casa, até do ponto até a casa, era tipo do lado de um cemitério, então não tinha casa nenhuma, era tipo um muro, tipo, gente, assim, completamente sequestrável, sabe. Uhum. Eh e aí eu falei, tipo: "Ah, vou voltar sozinha pra casa", porque ninguém morava ainda comigo, eu não tinha amigos na minha casa ainda, tipo, pra voltar junto. E Uhum. aí o Juan foi comigo até o ponto, mas ele, tipo, sem noção também, falou: "Ah, eu vou voltar pra festa, tá, já te trouxe aqui, fica Ah, aí". Que ódio! Mas eu também na época, tipo, nem me liguei, eu falei tipo: "Ah, não, vai tá super, bom. vou Aham. suave". Eis que eu estava sozinha, só que aí chegou uma outra família, e aí chegou um cara e sentou do meu lado. E aí eu tipo: "Ah, tá bom, né, isso". Aham. E aí ele começou, tipo, a puxar a conversa comigo, e aí começou a perguntar. E aí ele começou a fazer umas perguntas, gente, muito de tráfico humano, assim, sabe, tipo, pra mim. Ele, tipo: Meu "Ai, mas quantos anos você tem?" Deus. Aí eu, tipo: 18". Aí ele: "E você veio aqui sozinha? Você tá sozinha? Pra onde você tá indo?" Aí eu, tipo: "Ah, não, eu tô indo pra casa encontrar os meus pais, eles estão me esperando". Porque, óbvio, né, que eu não sou retardada, mesmo com 16 anos eu Mas sabia que que, bom que você se tipo ligou. Tipo, não é qualquer é, pessoa que se ligaria. é. Mas assim, gente, eu estava na França sozinha, né. E, enfim, aí ele: "Mas da onde você é?" Aí eu tipo: "Ah, do Brasil". Aí, mano, você falou que você é Hum. brasileira gente, isso daí também é dica, nunca falem que você é brasileira nesses países quando você tá sozinha, sabe. Porque Uhum. eles têm uma imagem, infelizmente, muito ruim, das brasileiras, eles acham que, tipo, é meio que puta, assim, e, tipo, é uma merda. E aí ele tipo: "Ah, tá, legal". E aí ele ficava, tipo, querendo conversar, e eu assim, já, tipo, incomodada. Aí chegou a porcaria do tram lá, eu entrei, entrou a família e tals. Só que aí, tipo, eu sentei num lugar e eu sentei, tipo, longe dele, eu não queria que ele sentasse do meu lado. Hum. Ele veio, sentou do meu lado. E aí ele começou a, tipo, puxar assunto e ele, tipo: "Ai, então, eu sou do Marrocos e eu vim pra cá, tipo", e assim, eu não sei como que ele não falava, tipo, direito inglês, eu acho que a gente nem falou em inglês, acho que ele falava em francês comigo, eu respondia ele em inglês, então, Aham. tipo, a comunicação já era meio ruim. Aí, tipo, Uhum. ele deu a entender que ele era pintor ou pedreiro, alguma coisa assim. Gente, juro, muito Chernobyl. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Ai, mas a gente podia sair um dia pra tomar um café, não sei o quê, me passa o seu número de telefone". Aí ele me entregou o telefone dele que era tipo gente, era tipo um Nokia 2009, assim. Aí eu, tipo, coloquei qualquer número, eu nem tinha número de telefone, porque como eu estava na Europa, sei lá, eu comprei um chip, eu nem Uhum. enfim. Aí eu dei o número pra ele. E, tipo assim, gente, quando eu morava relativamente longe do centro, então, tipo, ia chegando perto da minha estação e ele não descia do tram, eu ficava tipo: Hum. "Puta que pariu, esse brother vai me seguir". Aí quando chegou, tipo, a hora do meu ponto, eu não sabia se eu descia ou se eu ficava. Aí eu falei: "Mano, não, eu vou descer, se ele descer, Uhum. tipo, fudeu".
Mas Uhum. aí, graças a Deus, ele não desceu, ele descia num ponto às frente. Aí, tipo, eu voltei pra casa. Mas, mano, juro, quando eu olho pra trás, eu falo: "Era ali, era ali que poderia ter acontecido muitas coisas", assim, Uhum. sabe. Mas, tipo, graças a Deus não aconteceu. Imagino que esse cara não era num tráfico humano, assim, ele só era, tipo, realmente um pedreiro sem noção. Mas foi, tipo, uma lição, assim, de vida pra mim. Nessa viagem, na verdade, eu passei por algumas histórias de situações, assim, porque eu era muito nova. Tipo, gente, quando você tem Uhum. 16 anos. E esse é o negócio, como eu sempre voltando no episódio de coragem, como eu sempre fui uma Hum. pessoa corajosa, eu sempre passei essa confiança de que eu dava conta, sabe. Tipo, minha família, mano, minha irmã, eles nunca iam deixar fazer um negócio desse, mas eu? Uhum. Ah, manda dar conta, manda dar conta. Mas, gente, eu tinha 16 anos também, eu não tinha experiência, assim, sabe, tipo, eu não Sim. via maldade, assim, nas coisas. Uhum. Mas enfim, aí essa foi a minha história de quase morte na França, mas deu tudo certo, aí eu cheguei em casa e eu bebi uma água, tomei um banho e foi isso. Aí eu falei: É. "Ah, tudo bem, poderia ter sido pior". Uhum. Mano, eu não passei uma história dessas, mas me lembrou muito daquela história da Lela Brandão, de novo, a gente mencionando Lela Brandão, mas que ela contou Mamãe. ela faz um episódio parecido que ela conta histórias, e ela contou de uma história que ela estava pegando um ônibus pra ir pra algum lugar, Ah, e sim, é, e mas tipo, ele era bem tráfico humano, tipo, mas o dela ela foi bem tráfico humano o dela mesmo. foi bem trevas, foi bem É, deu medo, assim. Mano, eu é. tenho uma história que eu acho que eu vou contar. Vó, se você quiser pular, sinta-se à vontade, diva. Tá, minha próxima história vai ser a clássica de quando eu experimentei brownie de maconha em Amsterdã. Eu estava com 2 amigas lá. Uma delas, ia experimentar o brownie comigo e a outra não, ia ficar sóbria mãe, e ainda bem que a gente tinha essa pessoa. Mas é clássica, por quê? A gente, enfim, foi na loja lá comprar e lá é um bom lugar pra você enfim, eu sei que nem todo mundo que, tipo, ai, quer experimentar pode, nossa, dar um pulinho em Amsterdã, sabe. Mas pra quem tem a oportunidade é bom se você, tipo, não usa drogas. Porque lá é legalizado, então dá pra você, tipo, perguntar para as pessoas, são informações confiáveis, sabe. Aí enfim, a gente perguntou, tipo: "Ai, a gente nunca comeu nada, entendeu, o que que a gente faz?". Aí, enfim, orientaram eu peguei o brownie mesmo, e eles falaram que, tipo, não tinha nenhuma comida, assim, com maconha leve. Tipo, o brownie era o mais leve e era já médio. E tinha um cake pop, sabe aquele de Starbucks que é tipo um pirulito, só Uhum. que um bolo? Minha amiga pegou esse bolo, Que era mais eh, forte. que era mais forte. Óbvio. Eu sou, mano, medrosa, que nem a gente já falou, eu fui, mano, eu vou experimentar, mas assim, tudo tem limite. Aí orientaram a gente, que nem orientam todo mundo, mano, essa história eu tenho certeza que vocês já ouviram uma parecida. Se vocês conhecem alguém que já foi pra Amsterdã ou alguém que já experimentou maconha em forma de comida. Mas, aí falaram: "Mano, come metade e espera bater, vai demorar, tipo, 1 hora pra bater". Aí, eu e minha amiga, a gente foi lá, cada um come metade, a gente tipo: "Ai meu Deus, a gente experimentando maconha". Aí a gente, tipo, enfim, a gente andou um pouco mais pela cidade, esperando bater, enfim. A gente estava livre esse dia, não tinha nada pra fazer, tipo, a programação da noite era, tipo, mano, experimentar o brownie de maconha. Eh, mas aí, tipo, mano, passou 1 hora e a gente, tipo: "Mano, amiga, você tá sentindo alguma coisa?". Tipo, uma virou pra outra e ficou tipo: "Mano, não". E, mano, uma parte importante da história que eu não queria contar é que a gente já tinha tentado provar um brigadeiro de maconha e não bateu. Eu acho que, tipo, o que a gente experimentou não tinha maconha, tipo, eu realmente acho que não tinha. Mas a nossa piada foi: a gente é imune, não bate pra gente. A gente, tipo, simplesmente tem um gene, assim, antidrogas que maconha em forma de comida não bate, simplesmente não. Aí a gente, enfim, falou: "Bem, então vamos comer o resto". Aí eu peguei uma brownie de maconha que era médio, e minha amiga pegou o cake pop dela que era forte, e a gente comeu tudo. Deu Nossa. 1 hora e a gente falou: "Ai, vamos comer tudo então". E, mano, essa história eu já vi vários TikToks de pessoas que passaram exatamente pela mesma coisa. Mas enfim, aí a gente comeu tudo e ficou tipo: "Tá, então não tá batendo, vamos voltar pro hostel". E o hostel que a gente fechou, mano, ótimo hostel, tá? Ótimo, foi o melhor hostel que eu já fiquei na minha vida. Era tipo um hotel, só que você, tipo, compartilhava o quarto de hotel com outras pessoas. Mas era ótimo, assim, tipo, tinha gente que limpava o quarto.
enfim, era ótimo. Caraca. Aham. Só que era meio distante da cidade. Então a gente, tipo, estava lá no centro, nos, enfim, canais, não sei o quê. A gente tinha que pegar um trem e ir pro hostel. Mano, a gente entra no trem, eu sento, só que eu já, tipo, já começo a sentir que eu tô, tipo, mais relaxada. Só que, sei lá, eu não pensei assim, tipo, não, com certeza estou muito chapada. Tipo, não. Tava tipo, tô no trem, tô relaxada, tô voltando pro hostel. Aí, tipo, mano, teve uma hora que eu acho que eu fechei meu olho e eu tava, tipo, mano, eu tava sentindo a brisa já, tipo, só que eu ainda não tinha raciocinado isso. Eu tava, tipo, mano, numa na paz, com o olho fechado, tipo, trem em movimento, eu tava, tipo, mano, que delícia. Aí, o trem parou e eu não senti. Isso foi interessante, foi uma experiência muito interessante. Aí, minha amiga que estava sóbria ficou tipo: "E aí, vamos levantar? Vamos, mas precisa descer nessa". E tipo, sei lá, quando você tá em outro país e, tipo, você precisa sair numa estação, já é meio estressante, tipo, você não quer muito perder a sua estação quando você tá em outro país. Sei lá, quando você tá sóbria, eu acho que é, tipo, mais ok, tipo: "Ah, tudo bem, desço na próxima, pego o próximo trem". Só que quando você tá chapado, você comeu um brownie inteiro de maconha, você não fica suave. Aí eu estava tipo: "Não, eu preciso descer nessa estação, vou ficar suave, preciso descer. Minha única missão é descer desse trem". E era um trem de 2 andares, e a gente estava no andar de cima. Então, tipo, nem era só descer do trem, eu precisava descer escadas e sair do trem. E Meu isso pra mim, no Deus. meu cérebro de pessoa que, tipo, mano, usou muito mais droga do que deveria, estava tipo, mano, desesperada. Tipo, eu nem sei explicar o meu desespero. Só que eu estava tipo: "Mano, Ana Luísa, fica suave". Sabe, tipo, quando você bebe e você fica tipo: "Não, eu não tô bêbada". Eu estava assim. Só que, tipo, Meu com maconha. Deus. Aham. Então eu estava tipo: "Mano, vou fingir que eu tô suave. Eu só preciso fingir, eu só preciso descer desse trem. É a minha única obrigação". Aí, enfim, no final desci do trem, só que meu coração estava batendo muito rápido, eu fiquei muito estressada. E, tipo, acho que pra quem tá ouvindo parece, tipo, muito nada a ver, tá ligado? Tipo, parece só descer do trem. Só que eu não sei como explicar pra vocês que não. Foi muito estressante. Aí eu desci do trem e eu estava, tipo, mano, meio nervosa, mas, tipo, fingindo que eu estava suave. Eu estava, tipo, mano, por fora eu estava suave. Aí minha amiga, a gente foi desceu, a gente estava, tipo, começando a andar. E a minha outra amiga que tinha usado cake pop forte de maconha, falou: "Gente, a gente pode só, tipo, ficar parado um tempinho que eu acho que eu tô muito nervosa". Meu Me Deus, estimulou muito. Então não tadinhas, fui vocês só tiveram, eu. tipo, uma bad trip, É. assim. Mano, eu acho que não chegou a ser uma bad trip, porque foi só isso que foi estressante, sabe. Tipo, depois a gente voltou pro Sim. hostel, ficou suave. Eu tive o melhor sono da minha vida, eu dormi muito pesado, foi muito bom. Mas tipo, as 2 ficaram estressadas. Foi, tipo, bom até, que eu fiquei tipo: "Ah, tá, então não sou só eu". Mas eu acho que porque o dela era mais forte, foi pior pra ela. Mas Nossa. é, mas no final a gente não aproveitou muito a A viagem, porque a gente brisa. quando começou a bater, bateu muito e a gente dormiu. Então, tipo, É. foi essa minha experiência em Amsterdã, Foi um gente. sono bom. Mano, foi um ótimo sono, ótimo. Nossa, teve uma vez que bom, agora que a gente tá falando de drogas, uma vez que eu usei maconha. Nossa, isso assim, são coisas ilegais, né, mas tipo, Mano, eu estava em da Amsterdã, tá, em minha defesa. é, eu não, eu estava no Brasil. Hã. Crimes. E aí foi, tipo, uma das primeiras vezes que eu usei maconha e, tipo, eu não usei muito maconha na minha vida, tipo, tá parecendo agora que eu sou uma ultra mega drogada, Foi a não, primeira foram, vez que tipo eu usei maconha. nossa, não, não, nem uso, tipo, hoje em dia, assim, porque eu não gosto exatamente por conta dessa experiência que eu tive. Primeiro porque eu acho que, tipo, álcool com maconha não funciona, tipo, Nossa, zero. mano, juro, não rola, não façam isso, se vocês forem usar maconha, tipo, eu, tipo, estimulo as pessoas a fazerem algo ilegal, não usem maconha, ponto, mas, tipo, uma vez eu usei, e fez, tipo, muito mal pra mim, porque eu fiquei muito desesperada, porque eu comecei a rir. Eu não sei se isso já aconteceu com você, amiga, mas eu comecei a Hum. rir e eu não conseguia parar de rir. Isso não aconteceu comigo. Tipo, e eu não conseguia, e eu não entendia por que que eu estava rindo. E aí, sabe, tipo, crying e, tipo, laughing, assim, ao mesmo tempo. Eu estava Uhum. rindo, chorando, e eu não conseguia, tipo, parar de rir. Eu, tipo, gente, que desespero. E eu fiquei, tipo assim, 1 hora rindo. Tipo, gargalhando. Assim, foi, assim, top experiências tenebrosas, assim. Uhum. Não é uma história, quer dizer, é uma micro história, mas era isso É. porque eu ia falar, tipo assim, eu não gosto de maconha exatamente por isso, porque eu acho que é uma coisa que você sai muito do seu É. controle, sabe. E é Uhum. uma coisa meio não é a mesma coisa que o álcool, porque o álcool, você já sabe qual que é o efeito que ele vai te dar, sabe, sempre, Sim. tipo, de sempre. Se você beber muito, você vai passar mal, se você beber pouco, você sabe como é que você vai ficar, ele não muda. A maconha,
assim, e depende do que você usar, sabe? Enfim, não é uma coisa que eu gosto e não critico quem usa. No Brasil é ilegal, então não usem. Mas tipo, é meio É, que essa vibe. sim. Agora, tipo, só contando uma outra historinha aí, tipo, a gente já pode ir caminhando pro final, não sei se você quer falar mais alguma coisa, amiga. Uhum. Mas, tem uma outra história também que foi recente. Não sei se vocês lembram nos episódios passados que eu falei que eu estava muito obcecada pelo Everest. Hum. Então, foi no episódio de coragem até que eu falei sobre isso, Uhum. e eu tinha recentemente ido pro Petar, que era pra esse parque, que fica lá no Alto do Ribeira e tals, e eu acabei não comentando sobre o parto que foi chegar lá. Tudo começou com o fato de amiga, eu virei pra uma amiga minha melhor amiga Vanessa, falei pra ela: "Amiga, eu quero muito fazer uma viagem de trilha", e ela é doida que nem eu, ela falou: "Nossa, quero muito, animo muito". E aí a gente decidiu ir pro Petar, eu vi no TikTok, eu falei: "Mano, lugares com trilha próximo de São Paulo", e aí esse era um lugar que tinha, tipo, cavernas, e eu fiquei muito animada e tals, e eu falei: "Vamos num final de semana", ela estava de férias da faculdade, ela não trabalha ainda e eu trabalho, então eu falei pra ela: Uhum. "Ó, a gente vai ter que sair depois do meu trabalho. Consigo sair do trabalho 5 da tarde, antes disso não". Eh, e já foi meio que um parto sair 5 horas da tarde naquele dia. Sim. E aí a gente saiu de São Paulo e a gente foi pro Parque do Alto do Ribeira. Só que de São Paulo pro parque, lá pro Petar, a gente tinha que pegar uma estrada que é muito famosa, uma rodovia que se chama Regis Bittencourt. E Uhum. ela é muito famosa por ser linda, mas extremamente perigosa, porque tem muito caminhão, e ela é muito estreita e muitas curvas, tipo, meio que você desce uma serra, assim, é bem perigosinha. E Uhum. aí é tipo assim, a Regis, primeiro que a gente demorou pra caramba pra sair de São Paulo, porque era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, imagina o caos. Tava trânsito, né? E aí até a gente sair e tal, já estava de noite quando a gente pegou a estrada. E a gente pegou a Regis, já foi meio assim, aquela coisa meio tipo silêncio. Aí eu e a minha amiga, tipo, eu não sei, assim, acho que nós 2 ficamos meio apreensivas, porque eram 2 mulheres viajando sozinhas, tipo, se Uhum. desse qualquer bosta, a gente estava, tipo, num lugar que só tinha caminhoneiro e não tinha posto de gasolina nenhum, a gente passava e não tinha posto. E aí ela ficou um pouco estressada, porque deu pressão de ouvido no ouvido dela, e ela tá Hum. fazendo medicina. Então, ela tá meio que naquela fase que, tipo, ela já estudou muito sobre doenças, então ela já sabe que muitas doenças podem ter determinados sintomas, então ela começou a ficar um pouco estressada, ela falou: "Amiga, tipo, Mano, precisa mas parar eu o carro". eu É. entendo isso, tipo, quando eu tinha doença tipo, passavam doenças da aula de biologia, eu ficava tipo: "Mano, com certeza eu tenho isso". Não, eu Mas eu também, eu também. Mas imagina uma pessoa que só estuda isso, tipo, ela só é, estuda deve doença, assim. ser desesperador. Exato. Por exemplo, minha mãe é ginecologista, quando ela disse que quando ela engravidou, ela achou que ela tinha um monte de coisa. Tipo, ela não Meu conseguia Deus. relaxar. É horrível. Tipo, no final é só um nenenzinho nascendo em você. Exato. Mas, enfim, aí a minha amiga, ficou estressada e tal, ela falou: "Ai, amiga, vamos parar em algum lugar pra eu tomar uma água, tipo, melhorar a pressão no ouvido". Eu não sei Uhum. o que que ela achou que podia ser a pressão no ouvido, eu falei: "Não, vamos, claro". Só que a gente parou num lugar, que, tipo, foi o único lugar que tinha pra parar, era uma cidade, tipo, não era uma cidade, era um vilarejo, e tinha, tipo, um bar. E a gente parou lá, tipo, era uma adega, na verdade. E aí, tipo assim, gente, era um lugar muito tenebroso, assim. Aí a gente comprou uma água, comprou umas coisinhas pra gente comer, fui no banheiro, o pior banheiro que eu já fui na minha vida, parecia um buraco lá o lugar. Nossa, sério? Eu já fui em tanto banheiro ruim. Nossa, juro. Esse foi o Não sei pior. se foi o pior. Hã. Não, eu já peguei uns em Goiás muito piores. Mas mas voltando, assim, aí eu voltei e aí tinha um cara, tipo um bêbado, sei lá, um alcoólatra, assim, ele estava dentro do bar e ele viu, tipo, nós éramos as mulheres mais novas, né. Tipo, e aí a gente estava tipo de moletom, assim, a gente nem estava com roupa, enfim, que mostrava muito o corpo, não que isso justifica, né, enfim. Sim. Mas aí o cara começou, tipo, já a importunar a gente, e a minha amiga ela estava tão estressada com o negócio do ouvido que ela nem percebeu. E eu já fiquei tipo: "Vamos entrar no carro?" E ela tipo: "Calma, que eu ainda não tô bem". E eu tipo: "Vamos entrar no carro". E aí aquele cara lá, tipo assim, vindo conversar comigo, e eu tipo muito poucas ideias, assim, pra cima Uhum. dele. E aí a gente entrou no carro, e aí quando a gente saiu, tipo, ela foi pegar um caminho lá com o Waze, e tipo, a gente foi com o Waze e com o Google Maps, porque a gente estava com muito medo dos caminhos que iam jogar a gente. Sim. E o Google Maps é horrível, gente, não confia no Google Maps, ele leva você pra umas biroscas, assim. Aí a Caraca. gente saiu dessa adega, tipo, isso já era, tipo, sei lá, 8 horas da noite, e aí a gente foi pegar um caminho, e era um caminho, tipo assim, gente, muito tenebroso. Era uma rua, tipo, escura, assim, completamente esburacada, não era pavimentada. E aí eu olhei pra van, a minha amiga, eu falei assim: "Amiga, tipo, não, dá a volta no carro, a gente vai voltar pelo caminho que a gente veio e, tipo, foda-se o caminho que ele tá mandando, que é mais curto, a gente não vai fazer Uhum. isso". Aí a gente voltou. Mas esse não foi o pior da história.
Porque quando a gente chegou, tipo, numa cidade lá, que nem lembro o nome, que era próximo do Petar, a gente tinha que pegar mais uma estrada de, tipo, mais 100 quilômetros, que era pista simples, e essa realmente era, tipo assim, horrível, tipo, Uhum. horrível. Porque o que acontecia? Não pegava sinal lá, então o que aconteceu? A gente baixou o mapa e, não tinha nada, tipo, gente, era preto do lado. E assim, por muito tempo nós fomos o único carro na estrada. Ai, que Tipo, tenebroso. não passava carro nenhum, nenhum, nenhum. Teve uma hora que, tipo, a gente passou e aí um ônibus entrou na estrada e a gente começou a seguir esse um ônibus não, um trem, um caminhão, nossa. E aí eu fiquei tipo: "Amiga, vamos só seguir esse caminhão e tal". Só que foi aquela coisa assim, sabe, tipo, a gente estava morrendo de medo, então teve uma hora que a gente só ficou em silêncio. Uhum. E aí a minha amiga, tipo, virou pra mim e falou assim: "Meu, eu tô muito entediada, vamos falar sobre alguma coisa?". Tipo, só Uhum. pra não porque as 2 estavam com o cu na mão, assim, sabe, literalmente. E a gente sem sinal, e era tipo 10 horas da noite. Meu Aí quando a gente Deus. chegou não, aí quando a gente chegou numa outra cidade, que era mais próxima do Petar, a gente ainda ia ter que pegar uma estrada esburacada, tipo, de 13 quilômetros no escuro também de novo. Uhum. E aí mas era assim, né, tipo, eu ficava com os 2 celulares, porque minha amiga estava dirigindo e eu estava com os celulares, e eu mandava mensagem para as nossas mães, tipo, quando a gente conseguia sinal, tipo: "Estamos bem, estamos vivas". Nossa, juro, eu fiquei com tanta dó, porque a minha mãe, ela é muito preocupada, assim, tipo, apesar de Hum. eu ter 23 anos, na época eu tinha 22, enfim, ela ela fica muito estressada com essas coisas de, tipo, não saber onde a gente tá, enfim. Ela é mulher, sabe. E realmente, com razão. E aí teve uma hora Sim. que, tipo, a gente ficou sem sinal e ela não tinha notícia da gente por, tipo, 1 hora e meia. E ela só mandou uma mensagem assim: "Espero que estejam bem", com aquele emoji de, tipo, rezando, sabe. Oh, Eu fiquei tadinha. com muita dó, eu fiquei tipo: "Meu Deus, ela Aham. deve estar muito preocupada". Porque assim, é isso, eu tô naquela idade que, tipo, a minha mãe não pode mais falar não pra mim. Se eu falar: "Eu vou Uhum. fazer tal coisa", eu vou fazer tal coisa, porque eu tô pagando Uhum. do meu dinheiro, tipo, eu não dependo mais dela pra fazer essas coisas e eu já sou adulta. Mas ao Uhum. mesmo tempo ela fica preocupada, sabe. E Sim. aí quando a gente chegou, tipo, eu lembro, assim, que a gente chegou no hotel e aí era uma pousada extremamente rústica, a cidade é extremamente rústica. Assim, super seguro, não vou falar que é perigoso, não é perigoso, Uhum. mas pra nós que somos de São Paulo, que a gente não tá acostumado, foi, assim, tenebroso, porque Desesperadora. a gente ficou tipo: "Meu, se acontecer qualquer coisa, se furar um pneu, a gente tá fudida, tipo, não tem pra quem É, não ligar, tem a gente não tem sinal, sinal, gente. Isso não tem é sinal". mano, é. Imagina você ficar numa estrada de 100 quilômetros no escuro, 2 mulheres, não, foi tipo assim, não tinha acostamento a estrada. Uhum. Era, Meu tipo, Deus. só mato. E aí, quando a gente chegou, eu lembro que a gente foi tomar banho, assim, e aí, tipo, eu e minha amiga, a gente mano, a gente é muito sem noção, né, tipo, É, mano, um a gente não silêncio é só ensurdecedor, as corajosa. 2 só, tipo, processando o que aconteceu. Não, tipo assim, foi aquela coisa, assim, a gente não é só corajosa, a gente é retardada, tipo, mano, o que que a gente acabou de fazer? A gente colocou a nossa vida em risco. Mas enfim, essa é a minha amiga que eu falei no episódio de coragem, que é corajosa, que tem medo de claustrofobia, que a gente venceu todos os nossos medos. Sim, mas a Uhum. gente passou por situações que a gente não precisava passar. Aí foi essa a história. Ah, eu amei. Será que a gente ainda tem tempo? Acho que não, né, já deu uns 40 minutos de episódio. É, eu acho que a gente já pode caminhar para o fim, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, não, eu tô suave. Se vocês gostaram, a gente pode fazer outro episódio. Assim, a gente pode É. pensar em outras histórias Nossa, eu tenho que, muitas tipo, outras. a gente teve só um dia pra pensar nas histórias, então pode ser que tenham várias outras histórias escondidas aqui na nossa cabeça. Tem umas que eu tinha planejado pra contar, mas eu acho que não cabiam. Então a gente, enfim, tem história pra fazer outro episódio, se vocês gostaram. Sim. Enfim, como sempre, deixem aí um comentário se vocês gostaram do episódio no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube, que ajuda muita gente, muita gente. Gente, Deem engajamento 5 estrelinhas. gente, engajamento ajuda muito. No Sim. Spotify e no Apple Podcasts tem uma aba de avaliação, então se você colocar, dá 5 estrelas, por favor. Se não for pra colocar 5 estrelas, não precisa colocar, tá? Pode só ir Só ouvir existir. outro. Só É, dá view pra gente. sim. A gente tem Instagram e TikTok, os dois são @só mais uma coisa.pod. Os posts do Instagram complementam muito o episódio, então qualquer coisa que a gente cita no episódio, tudo tá lá no Instagram, então vocês aproveitam muito mais o Fotos da podcast vendo nossa lá. vida, das nossas Uhum. aventuras e o que que se relaciona, com Sim. os episódios. E a gente lançou uma novidade que a gente vai postar o podcast visual no YouTube. Então, se você tá assistindo no YouTube, você já tá vendo a nossa cara. Se você tá assistindo no podcast ou você tá assistindo no Spotify ou no Apple Podcasts, você pode ir no YouTube se você quiser ver nossa cara. E Exato. E é enfim. isso. E só mais uma coisa, amiga.
Qual que é a sua música da semana? Meu Deus, Amanda, eu tinha esquecido desse detalhe. É, É, como deixa eu como todos os pensar. episódios, Mano, né. porque a gente gravou ontem, detalhe, tipo, backstage, assim. Então, minha música da semana já foi. Espera, deixa eu pegar a música número 2 da semana. Você tem uma já aí? Enfim, a música que eu tô, viciada então essa semana, é a música do Snoop Dogg que se chama Must Be Summer. Uhum. Eu gosto muito do Snoop Dogg, acaba que a gente tem uma visão, assim, muito ruim dele, tipo, não entende ele como um músico super talentoso, mas ele tem músicas muito boas, ele é um produtor musical muito talentoso também. Uhum. Eu gosto muito, muito, muito de hip hop, tipo, não gosto de rap, aquela coisa tipo pá, 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 não é muito minha vibe. Dependendo eu gosto, mas tipo, sei lá, trap, essas coisas, não, lembra o Uhum. ex-namorado, melhor não. Mas tipo, hip hop eu gosto muito, e essa música do Snoop Dogg que lançou, acho que foi, não sei, faz muito pouco tempo, se chama Must Be Summer, e ela Uhum. é muito boa, ela é muito levinha, e ela, tipo, mistura com jazz, assim, tipo, uma música muito verão, e essa então foi a minha música da semana. E você, Hum. amiga, pensou em alguma coisa? Sim, pensei. Eu pensei em Kiss It, da Renee Rapp. Ela lançou um Hum, álbum recentemente. Eu acho que eu até cheguei a comentar num episódio que eu estava escutando. Foi menção honrosa quando eu falei de The Subway, da Chappell Roan. Tipo, o álbum novo dela não é tão bom, mas tem umas músicas bem legais. Então eu recomendo Kiss It pra quem gosta de pop. É bem boa. boa, boa. Eu acho que é isso, né, amiga? É, eu inverti a ordem, era pra eu ter falado a música e depois eu falar pra vocês deixarem um comentário. Mas lembrando vocês de novo de deixarem comentário, interagirem nas nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima quinta. É isso. Até.